Olá, meu povo, vamos lá, vamos revisar as soluções, né? Na verdade, a dispersão. E aí, dentro de dispersão, a gente vai focar em soluções, beleza? Olha só, as dispersões, elas classificam-se em solução, coloide, suspensão. Qual a diferença? Solução: as partículas de soluto têm tamanhos de até 1 nanômetro, certo? Ou seja, 1 vezes 10 a menos 9, tá bom? A mistura é sempre homogênea, você não consegue diferenciar as substâncias, certo? Por aparência, tá bom? É sempre homogênea. Tipo, uma manjadinha, né? Água com álcool. Há um soluto e um solvente, certo? Para formar a solução. Então, a soma do soluto com a soma do solvente forma a solução. Beleza? Posteriormente, vamos ver mais sobre elas. Coloide. Coloide, as partículas do soluto são de 1 a 1000 nanômetro, certo? Veja que é maior do que na solução, né? Mistura heterogênea, olha só. Os colóides a olho nu, eles parecem ser homogêneos, certo? Só que se a gente pegar instrumentos ópticos, a gente vai perceber que os colóides eles são heterogêneos. Que colóide nada mais é que gás, por exemplo, os gases, o aerossol líquido, tem? Pronto, ali é um colóide. O aerossol sólido é um colóide que é formado por sólido e gás. A espuma é um colóide, tá bom? Emulsão, né? A emulsão tipo manteiga, né? Maionese, leite. Leite é colóide. Se você for observar, o leite, quando você olha para o leite, você pensa que ele é homogêneo. Só que se você se aproximar, você vai perceber que ele é composto de pequenas gordurinhas meio amareladas. Podem ver, viu? No leite dá para ver até olho nu. O sol, olha, o sol é considerado um colóide. Que coisa, né? Beleza? E assim vai, tem vários colóides, tá bom? Então a mistura heterogênea é quando nós pegamos instrumentos ópticos. Aqui está imprensado, ó, mas está escrito instrumentos ópticos, beleza? Suspensão acima de 1000 nanômetros, ou seja, é a maior partícula que tem. O soluto aqui é muito grande, assim, muito grande entre aspas, né? Muito grande em relação ao primeiro, beleza? A mistura é heterogênea e ocorre sedimentação. A sedimentação, na verdade, é, por exemplo, você pega um café, você vai fazer o café e aí você não tem coador em casa. Já aconteceu isso na minha infância, viu? Não tinha coador em casa. O que é que minha mãe fazia? Esperava o café assentar, né? O pó do café assentar. E o pó do café, por densidade, ele tende a ir para o fundo. E aí conseguia vagarosamente separar, beber apenas o café sem o pó, certo? Então as partículas sólidas, elas vão se depositar no fundo do recipiente, é assim que acontece. Aí a sedimentação pode ser por centrífuga, né? Centrífuga, aquela que separa o sangue, por exemplo, os glóbulos. Centrífuga. Então pode ser por centrífuga ou então por decantação. Bom, vai decantar o mais denso, vai para o fundo e o mais leve fica boiando. Igualmente o que acontece se a gente pegar uma água barrenta, né? Num lago assim, numa lagoa, por exemplo. Esperar pouco tempo, a areia vai se depositar no fundo, por ação da gravidade, né? Ok? Isso é a ação natural da gravidade. Bom? Pronto, essas três informações, esses três aqui tipos de dispersões, o que separa um do outro são as informações, as características, beleza? Aí a gente vai agora para a classificação da solução. A gente vai focar aqui, ó, na solução, certo? As soluções, ó,
São sempre misturas homogêneas, certo? Que as partículas do soluto, elas são muito pequenas. 1 vezes 10 a menos 9, ou 10 a menos 9, né? Simplesmente, né? Nanômetro é muito pequeno. Um nanômetro é igual a 10 a menos 9, é muito pequeno, beleza? Então sempre é uma mistura homogênea. Não sedimenta, se a mistura homogênea não vai sedimentar, logicamente. E aqui a informação já foi dada, né? Partícula é igual a 1 nanômetro, né? E é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 9, beleza? Classificação. Quanto ao estado físico, podem ser soluções sólidas, ou seja, seus componentes serão sólidos, tá bom? Por exemplo, se eu for lembrar das ligas metálicas, que tem o bronze, né, que é formado por cobre e estanho, o latão, que é formado por cobre e zinco, e o ouro 18 quilates, que é formado por ouro e cobre. Veja que o cobre está em todos, né? O cobre é um bom complemento, não é isso? Esse 18 quilates, na verdade, ele mede o valor do ouro, o grau de pureza do ouro. Se for 24 quilates, aí eu já tenho um ouro, né? Daqueles que você não pode usar no meio da rua, bom? Porque é perigoso, beleza? Então, os componentes são sólidos. E a solução líquida? Na solução líquida diz que pelo menos um dos componentes, ó, Cadê? Pelo menos um dos componentes deve ser líquido. Porque esse componente líquido, ele vai dissolver os demais. O sólido, ou o gás, por exemplo, ou outro líquido, certo? Então, pelo menos um dos componentes pode ser líquido. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso ter o quê? Mais de um soluto, né? Mais de um soluto. Por exemplo, se eu tiver a solução de água, sal e açúcar. Sal e açúcar são sólidos. E a água é líquida, mas a água pode dissolver os dois em determinadas quantidades, lógico, né? Existe coeficiente de solubilidade ali, beleza? Mas pode dissolver os dois. E aí eu vou ter uma solução, né? Solução líquida, tá bom? E podem ser soluções gasosas. A solução gasosa, logicamente, as substâncias vão estar no estado gasoso, beleza? Então ali elas vão estar no estado de gás. As misturas gasosas, elas cabem aqui, ó. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, como diz Luiz Gonzaga, acho que é Luiz Gonzaga, não vou escanar, mas creio que sim. E aí, pronto, aqui se você olhar pro céu, você não vai diferenciar quem é nitrogênio, quem é hidrogênio, quem é oxigênio, quem é dióxido de carbono, não vai, porque é uma mistura o quê? Homogênea, beleza? Outra classificação, quanto à natureza do soluto, tá aqui, ó. Elas podem ser molecular, ou seja, não conduzem corrente elétrica, tá bom? Não conduz corrente elétrica, são os compostos moleculares. Eu tenho um exemplo aqui da glicose. Aqui tá pequenininho, mas aqui é sólido, viu? Aqui é líquido na água e aqui é aquoso. Se eu colocar um sólido no líquido, o meio vai ficar aquoso, beleza? Então, veja que a glicose não conduz corrente elétrica. Eu vou dar uma dica, ó. Como é que eu vou saber? Se você tiver um composto do tipo C, X, H, Y, O, Z, onde X, Y e Z são os números aqui, ó, os índices. Então C, X, H, Y, Z, saiba que vai ser um açúcar. Então não vai conduzir corrente elétrica, beleza? Bom? Agora olha de baixo, ó, solução iônica, conduz corrente elétrica, ó. Sólido, líquido, ficou aquoso, ó. Ó os íons aqui, ó. Cátion e ânion. Então vai conduzir corrente elétrica quando ele produzir íons, ou separar íons. No caso do primeiro, ele separa os íons. Aqui tinha íons, certo? Que é uma solução iônica, porque é um composto iônico. Jogou em água, ó, separou os íons. Aqui não, aqui no de baixo, ele produziu os íons. Viu nesse de baixo aqui, ó, produziu os íons. Porque isso aqui, na verdade, é um composto molecular. Poxa, a gente tá aqui, eu aprendi lá em ácidos e bases de arrênios que o ácido clorídrico ou muriático, né, como é vendido comercialmente, ele é um composto molecular. Ele é, certo? Mas tu fala de solução, beleza? Então, se jogar aí na solução, ele conduz corrente elétrica aqui, ó.
Os ácidos eles conduzem corrente elétrica, tá bom? Então a solução iônica, não estou falando que ele é um composto iônico não, tá bom? Ele em si é um composto molecular, que é a junção de A metal com A metal, né? Hidrogênio e cloro. Só que em solução, falando de solução, é uma solução iônica, tá bom? Beleza? E a última classificação, eu coloquei aqui a parte, ó, porque é bem importante e muito cobrada, viu? É quanto ao soluto dissolvido, a quantidade de soluto dissolvido, na verdade. Ela pode ser insaturada, saturada e supersaturada. Na verdade é assim, ó, existe um coeficiente de solubilidade, que seria uma máxima quantidade que um determinado sal ele pode dissolver em um determinado líquido, em um determinado solvente, em uma certa temperatura, certo? Se eu mudar a temperatura, vai mudar a quantidade de solubilidade. É assim que acontece. E nas soluções insaturadas, ó, a quantidade de soluto, digamos sal, né, um exemplo, é inferior ao valor máximo que o solvente pode dissolver. Na saturada, essa quantidade é a mesma, é equivalente, ó, corresponde ao máximo. Na supersaturada, eu posso dissolver uma quantidade maior. Por exemplo, essa primeira aqui, essa aqui no meio, ó, a gente já sabe, assim, comprovado experimentalmente, que a quantidade de NaCl a 20 graus Celsius, que eu posso dissolver em 100 gramas de água, é de 36 gramas de sal, ou seja, a 20 graus Celsius eu posso dissolver 36 gramas do sal em 100 gramas de água. Ó, a 20 graus Celsius eu posso dissolver do sal 36 gramas em água, 100 gramas de água, tá? Se eu dissolver um volume menor do que esse, se eu dissolver 30 gramas do sal nos mesmos 100 gramas de água, eu posso dissolver no máximo quanto? 36, não é isso? Eu dissolvi 30. Ou seja, esses 30 vão dissolver totalmente aqui. Mas eu ainda posso dissolver mais quanto? Mais 6 para eu chegar ao quê? A 36. Certo? Então essa é uma solução insaturada, porque o valor que eu dissolvi, ó, que foi esse, é menor do que o máximo que eu posso. Beleza? E aqui a gente pode trabalhar com regra de 3, por exemplo, ó. Se ao invés de... Aqui é o coeficiente, ó. Eu dissolvo 36 em 100 gramas de água. Se ao invés de 100 eu usar 200, então eu posso afirmar que eu posso dissolver quanto? 72, para manter a solução o quê? Saturada, tá bom? Se eu dissolver um valor menor aqui, ó, em 200, menor que 72, tipo 70, a solução vai estar insaturada, porque é um valor menor. Eu posso dissolver em 200, 72, eu estou dissolvendo só 70, ou seja, eu posso jogar mais 2 aqui, ó, tá bom? Para poder chegar aos 72, beleza? Então na insaturada sempre o valor é menor. Na saturada é o mesmo valor, certo? Ou seja, ele é proporcionalmente. Por exemplo, eu tenho um sal que dissolve 10 gramas em 100 gramas de água. Se eu dobrar o valor da água para 200 gramas, o valor do sal vai para 20, ok? Gramas. É assim, ó. O valor da água vai aumentando de um número de um número igual. E o do sal também, por exemplo, ó. Se no sal aqui, ó, eu posso dissolver 100 gramas do sal em... Não, tá muito grande, né? Tá aqui. 20 gramas de sal em 100 gramas de água. Certo? Sempre vai ser comparado a 100 gramas de água. 100 gramas de água? Nunca ouvi falar disso. Sim. A diferença é entre um balde vazio e um balde com água. A água tem massa, tá bom? E aí, esse 100 gramas de água, na verdade, equivale a 100 ml de água. Quando você pegar 100 ml de água, saiba que ali tem 100 gramas de água. Porque a densidade da água é de 1 grama por ml. Então eu posso constatar isso, beleza? Então se eu tiver 1000 gramas de água, se eu tiver 1000 ml de água, né? 1000 ml de água não é 1000 gramas de água, então eu vou ter 1 kg de água. Bom, é estranho, mas é assim. Água e sal. Pronto, o máximo que o sal dissolve é 20 em 100 gramas de água. Esse valor vai ser dado na questão para você, viu? Se eu aumentar para 200 aqui, ó, depois para 300, depois para 400, aí eu comparo. Do primeiro para o segundo eu aumentei quanto? 100. Do segundo para o terceiro, 100. Do terceiro para o quarto, 100. Ou seja, aqui eu estou aumentando de 100 em 100. Então aqui, ó, eu estou aumentando de 100 em 100. Ou seja, eu estou aumentando desse primeiro aqui, ó. Eu estou pegando esse valor do primeiro aqui, ó, e estou aumentando em cada um. 100 mais 100
200, 200 mais 100, 300, 300 mais 100, 400, 400 mais 100, 500. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, 20, então eu vou aumentar de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, então, ó, tá vendo, ó, que eu posso dissolver em cada um, ok? Em 200, 40, em 300, 600, ou 60, em 400, 80, tá bom? Se fosse outro valor, fosse 8 gramas do sal, em 100 gramas de água. Aí digamos que eu queira 500 gramas de água, eu vou aumentar de 100 em 100, ó, porque aqui o primeiro número é 100. 200, né? Mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500. E aqui, de 8 em 8, o primeiro valor que tem aqui, 16, 24, 32, né? 40. Bom, é assim que eu faço, viu? Ou então, se você quiser, você faz o seguinte, ó. De 100 para se tornar 500, você multiplicou por quanto? Por 5. É só você pegar o primeiro valor aqui, ó, e multiplicar por 5 também. E aí você chega a 40. Aqui, ó. De 100 para chegar em 400, você multiplicou por quanto? Por 4, né? É só pegar aqui e multiplicar por 4 também, que vai dar 80. Olha como é fácil. É? Muito fácil. Facílimo esse conteúdo. Ele vai dar o valor, vai dar aqui, ó, ele vai dar isso aqui, ó, essa relação, e vai dizer o volume final, tipo 400 aqui. Aí você, ó, poxa, eu tinha 100, quero 400. Para chegar em 400, você vai multiplicar por 4, né? Ou então você divide 400 por 100, e aí você sabe quanto é o valor que você multiplicou para chegar nesse valor, que é 4. Beleza? Então aqui, ó, desse para chegar nesse, multiplica, né? O valor por 100, que dê 400, aí o mesmo valor que você multiplicou aqui, o resultado você coloca lá, beleza? Tá assim. E a solução supersaturada, ó, o valor que eu vou colocar no recipiente é maior, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, aqui é 40 gramas de NaCl, viu? Só que o coeficiente de solubilidade do NaCl, eu falei pra vocês, ó, é 36 gramas de sal dele, né, em 100 gramas de água. Esse valor que eu estou colocando é maior ou menor do que cabe? Ó, porque aqui eu estou usando os mesmos 100 gramas de água. É maior, né? Se é maior, a temperatura é 20, a temperatura continua 20. Se é maior, vai sobrar aqui, ó. Não vai dissolver os 40 todos, não. Vai dissolver todo, não. Vai dissolver quanto? 36, né? Os 4 gramas vai ficar aqui, ó, boiando. Esses 4 gramas aqui, ó, eu chamo de solução saturada com corpo de fundo. Cuidado com as alternativas, viu? Então aqui vai ter solução insaturada do corpo de fundo, solução supersaturada do corpo de fundo. Não existe. A única solução que tem corpo de fundo é a solução saturada. Então, a solução saturada do corpo de fundo é um desdobramento da solução saturada. Na solução saturada não vai sobrar nada, certo? Não vai passar e nem vai, a quantidade de sal não vai passar e nem vai ficar menos, vai ficar certinho. Só que na saturada do corpo de fundo, aí sim vai passar, ó. Eu estou jogando 40, só dissolvo 36, né? Então vai sobrar 4 aqui, ó, os 4 aqui. Aí se eu aquecer, esse delta aqui é aquecimento, viu? Porque eu coloquei só pra gente entender o significado. Mas basta a palavra. Se eu aquecer, ó, tá vendo? Aqueci para 80 graus Celsius, certo? O corpo de fundo, ele dissolve. Faltou aqui, ó, eu cobri aqui, ó. Ele dissolve. Dissolve. Tá aqui. Bom? O corpo de fundo, ele dissolve. Quer um exemplo? Pegue água com açúcar e leva ao fogo. Aqueça para você ver se o açúcar não vai dissolver. Dissolve, beleza? Então quando aumenta a temperatura, os sólidos eles tendem a dissolver, tá bom? Nos líquidos, é assim que acontece, viu? Quando aumenta a temperatura, os sólidos tendem a dissolver nos líquidos, é assim que acontece. Diferente dos gases, né? Os gases, se aumentar a temperatura, os gases tendem a não se dissolver no líquido. É por isso que a gente tem que regular o aquário do peixe, né? Os peixes eles não resistem à água com temperatura elevada, certo? Porque o oxigênio, né? Dentro no caso na água, né? Ele não vai estar dissolvido, porque a temperatura está alta e aí o oxigênio ele não vai dissolver, tá bom? Quer um exemplo? Coca-Cola. Pega uma Coca-Cola quente, uma Coca-Cola bem gelada. Quem espuma mais? Quem espuma mais é a Coca-Cola quente, né? Por quê? Porque quando está quente, os gases eles não se dissolvem bem nos líquidos. Agora os sólidos não. Os sólidos quando está quente, né? Quando aquece, eles se dissolvem bem nos líquidos. Tá aqui, ó. Então aqui nesse caso aqui eu tenho quanto dissolvido no total? Tem uns 40 todos, né?
tudo, 40 gramas, que é os 36 mais os 4 que não dissolveu, certo? Aí depois de aquecer eu vou resfriar, certo? Aqui, ó, voltou para 20 graus Celsius. Pronto, depois que eu resfriar aqui, ó, eu vou ter a solução super saturada, ou seja, a quantidade de soluto que se dissolveu em uma determinada quantidade de solvente é superior à máxima permitida, que no caso é a 36. Eu só podia dissolver 36 gramas em 100 gramas de água. E eu dissolvi, ó, dissolvi 40. E aí depois se eu perturbar, se eu chegasse no recipiente, ó, bater nele ou então chacoalhar, é o que vai acontecer, ó. Vai voltar o corpo de fundo, ou seja, vai passar a ter novamente somente 36 gramas do sal dissolvido, tá bom? Então volta o corpo de fundo, volta pra cá. Então vai ser sempre assim, ó, essa sequência, beleza? Qualquer dúvida, voltem um vídeo, né, ou deem pause, beleza? Estamos aí. Valeu, abraço.